Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa. A gente veio aqui hoje, né, falar sobre a linhagem da tradição de Quanluan e também um pouquinho, né, sobre como a gente chegou aqui, a nossa caminhada dentro dessa linhagem, como a gente virou professor também, né, o que a gente já tem percebido nas nossas turmas e também das questões de como são, né, os nossos cursos e aonde eles levam, onde eles não levam, o que que eles levam embora também, né? Então é um pouquinho sobre isso. Dé. Boa noite. Aqui com a Lari para a gente compartilhar um pouquinho das nossas histórias, dos nossos caminhos e um pouquinho do que a gente conhece, né? Tirar dúvidas também de vocês a respeito dos caminhos da linhagem, sobre taoísmo, do que a gente puder, enfim, esclarecer nesse momento. A gente vai ter a participação do Monge Taim daqui a pouco, né? E ele vai entrar também para responder uma série de perguntas, esclarecer o que vocês quiserem. Então, ao final, a gente vai abrir para perguntas e até lá a gente vai conversar um pouquinho, conforme a Larissa falou, falar um pouquinho de como a gente chegou na linhagem. Pode ser, a gente pode começar por esse assunto, né, Lari? Bom, eu vou falar, vou começar então. Eu sou novata em relação à Larissa. Eu cheguei na linhagem por conta de alguns sonhos que eu comecei a ter e fiquei um pouco perturbada com o assunto. Eu entrei no grupo de medicina chinesa, que a Larissa faz parte, inclusive, né, na linhagem Agulha de Ouro. Entrei lá e perguntei se alguém sabia alguma coisa de sonho, um assunto que não era exatamente da medicina chinesa, mas eu não sei porquê, né? Eu mandei lá no grupo. E um colega nosso da linhagem também, o Felipe, me encaminhou para falar com um monge, para falar com o Taim. Então, por conta dessas perturbações oníricas, eu acabei entrando em contato com a linhagem. E a partir daí, muitas águas rolaram e ainda rolam. E a gente tem práticas que envolve, né, o sonho, a gente fala muito de sonho em muitos aspectos, de forma muito profunda. Então, foi isso, né? Assim, essa questão do sonho me levou até a linhagem. Resumidamente, é isso. Isso foi um pouco antes da. Não, foi durante a pandemia. No momento que eu tava virada de cabeça para baixo, sei lá, minha cabeça nem estava, eu acho. E, e aí o monge apareceu. Então foi um grande presente que surgiu durante esses processos aí que todos nós vivemos, né, de pandemia. Foi bem significativo para mim. Conta aí, Lari, um pouquinho você, como é que você chegou? Eu sempre procurei, assim, uma, uma forma de viver a espiritualidade, né? Não de uma forma muito tradicional, né? Assim, e todos os lugares aonde eu passava, nada me convencia muito, né? Eu passei pelo budismo, passei por várias tradições, inclusive tradições taoístas também, que, né, me agregaram bastante em forma de conhecimento, mas que quando chegava nas práticas mais espirituais, energéticas, assim, eu sentia que ali não era meu lugar, né? Paralelamente, eu estudei bastante, né, artes taoístas em geral, o Afonso, astrologia, né? E, enfim, chegou um momento da minha vida em que eu tinha passado um inverno muito frio, assim, nossa, fiquei muito doente no inverno, e aí eu decidi que o próximo inverno eu não ia passar aqui em São Paulo. E aí, como eu sou uma pessoa muito nerd,
né? Eu falei, poxa, eu vou passar o mês inteiro fora, né? Assim, simplesmente fora, né? Eu falei, pô, vou pro Nordeste. Mas eu vou passar simplesmente um mês de férias fora, como é que eu vou fazer isso, né? Eu falei, não, peraí, vou arrumar alguma coisa para estudar. E aí eu descobri que existia um mosteiro taoísta na Bahia e estava dando, nesse momento, a formação básica, né, do caminho do pescador, que eu nem sabia que era isso. Dizia só lá que me interna taoísta, né? E a formação de professores de Daoin. Aí eu não pensei duas vezes, falei, nossa, é para lá que eu vou. Ficar um mês no mosteiro taoísta, né, em Arraial da Ajuda, né, sem passar frio, né, então é para lá que eu vou. E foi assim que eu achei a tradição, foi as minhas habilidades aí escorpianas de fuçar na internet, né, de encontrar isso, e fugindo do frio de São Paulo. Assim. E para mim, né, foi muito especial, assim, porque eu nunca tinha vivido, né, as práticas, né, de uma forma tão intensa, não só porque, enfim, a gente estava, né, num sistema de retiro, né, mas sentir realmente a energia, né, sentir realmente a potência, assim, das práticas, né. As práticas, por exemplo, do caminho da água, que foram as primeiras que eu fiz nesse retiro, né? Que foi um retiro de o quê? Uma semana, uns 8 dias, assim, 8, 9 dias, né? Muitas dessas práticas eu tinha visto em outras linhagens, né? Em outros sistemas, mas a profundidade com que isso chegou nesse momento, né? Foi muito grande, né? Então, às vezes, a mesma prática, ou uma prática muito semelhante, né, que eu fazia em outros sistemas, a hora que eu fui fazer nesse retiro, aquilo realmente impactou o corpo, a mente, né, de uma forma muito, muito intensa, né? Então, o que me trouxe, assim, né, a falar, nossa, que isso aqui foi legal, foi bacana, e eu quero continuar por esse caminho, foi a simplicidade das práticas, né? Assim, e ao mesmo tempo, né? Essa coisa que é simples, mas é forte, é intenso. Não intenso no sentido de que, nossa, né? Também, assim, vai, né? A gente cai no chão e não faz mais nada, né? É intenso, mas é intenso de uma forma que promove muitas transformações e transformações muito profundas, né? Do mesmo jeito que isso é simples, ele também é amoroso, né? Cada um recebe também essas práticas na medida em que é possível para o seu corpo, para o seu entendimento, né? Naquele momento de vida, assim. Muitas práticas, né, Débora, a gente faz até hoje, a mesma prática, né? Só que cada vez que a gente faz, a gente refina, a gente está lá sentindo as coisas de uma forma diferente, né? A gente está caindo ficha o dia inteiro, né? Assim, cada prática é um monte de ficha que cai, né? Mesmo que sejam as práticas mais simples, mais básicas, né? Desse caminho da água, desse caminho do fogo, né? Que são os primeiros passos, né? Nessa caminhada, né? Bom, e você, Débora, como é que foi o seu primeiro retiro? Como é que foi a sua experiência, assim? As minhas experiências iniciais foram durante a pandemia. Abri um retiro em algum momento, em Ribeirão Preto, não me lembro exatamente quando. E lá fui eu, com a minha cabeça meio de yogi, né? Porque eu, assim, eu sempre, similar à Larissa, né? Buscando práticas espirituais, digamos assim, né? É, Então eu tinha um contexto de retiro na minha cabeça, das minhas experiências anteriores. Eu cheguei lá em Ribeirão Preto e senti que a vibe era um pouco diferente. Não, não sei explicar direito.
E eu me senti um pouco em casa, sabe? Eu me senti relaxada, não tinha muita pompa, ninguém estava fazendo pose. Eu falei, nossa, tô em casa, me senti muito bem. E aí foi um retiro intensivo. Eu não perguntei muitas coisas, muitos detalhes pro monge, né? Porque eu senti de ir, e fui. E aí foi aquele turbilhão de práticas, apesar de serem muito não, elas são as práticas iniciais, né? Mas elas já movem muita coisa já acontecendo durante os dias. Eu acho que nem sei se foi 7, 5, eu não me lembro. Muito pouco sono, muito pouca fome, energia circulando demais, assim. E, e aí no final, meu corpo já estava diferente, e aí de repente já estava acontecendo um monte de coisa, e eu fui percebendo no meio do caminho, sabe? Meio que um turbilhão mesmo. E, e aí logo eu falei, ah, então eu nem sabia que a linhagem tinha iniciação, tinha etapas, tinha processos a serem feitos, acumulações. Fui me entregando, eu fui fazendo, o corpo mudando, tudo ao redor mudando. Quando eu voltei para São Paulo, as coisas já começaram a ficarem diferentes. Os processos todos me ajudaram muito até hoje, né, em questões muito delicadas da vida, né, relacionados a, enfim, coisas que apareceram bem na pandemia mesmo, familiares, doenças, questões financeiras, estrutura familiar foi mexida demais. Então, eu comecei a perceber mais, talvez, as coisas, não sei explicar direito, né? Mas muita coisa foi transformando. E aí fui assim, fui no meio de um turbilhão, um retiro super intenso, mas ao mesmo tempo suave, sabe? Não é que a gente, tipo, tinha que acordar mega cedo e fazer um monte de prática que a gente ficava cansado. Eu achava tudo muito tranquilo. Na época antes eu tava fazendo Kung Fu, né? Então, fisicamente, eu queria mais, sabe? Eu queria ficar lá, ficar na árvore um tempão. Eu achava que era uma questão física muito intensa, mas não era. É outra coisa. Você usa, né, a tua saúde física, a tua estrutura para fazer outras percepções, para se olhar por dentro, para abrir os seus poros, digamos assim. Então, eu fui olhando essas camadas de sensibilidade, né, a partir desse retiro. E o monge falando algumas coisinhas assim que pegava no fundo, sabe? Tipo, dava umas quebradas. Eu fui sendo quebrada ao longo dos dias. Aí ele falava um negócio e dava uma coisa. É, Então, não é muito volume de informação, mas é uma profundidade. Foi assim que eu entrei, e aí foi só fazendo sentido para mim, e estou aqui até hoje, né? Chegando até esse lugar de ter a oportunidade de compartilhar com vocês, esses conhecimentos e, enfim, curtir a vida, né, Lari? É isso aí. Se você foi sendo quebrada ao longo do retiro, eu cheguei quebrada no retiro. Assim, sou uma pessoa que não sou muito de ter muitos acidentes, nem de ficar muito doente, assim. Mas na semana antes do retiro, eu consegui deslocar uma costela, assim. E para mim, eu estava tendo só, tipo, uma invasão, uma síndrome B, assim, né? Tava tentando fazer várias técnicas, assim, que não funcionavam. E antes dos nossos retiros, a gente faz uma preparação energética, né? Para que a gente consiga refinar a energia e estar mais atento, né? A essas coisas, né, que a Débora estava falando, assim, eu não sei se eu estou percebendo mais, né? Que essa preparação envolve, né, a gente não tomar muito café, não comer açúcar, né? Nada que excite demais os nossos sentidos, né? Nem nada que derrube demais os nossos sentidos, né? Só que eu estava numa forma, né, com tanta dor, que eu precisei ir para o hospital, assim, tomar um analgésico, senão eu não ia conseguir.
né, pegar o avião para ir para o retiro. Então, eu já cheguei quebrada no nosso no primeiro retiro, né? Assim. E eu acho que eu tive uma experiência similar à sua, né? De chegar e me sentir muito à vontade, assim, porque é isso, né? Ah, todo mundo muito simples, né? Todo mundo muito acolhedor, né? Eu, a louca do caderninho, né? Durante as aulas, né? E o monge dizendo, não, gente, se vocês dormirem na aula, tá tudo bem, né? Podem deitar no tapete e dormir, tá tudo bem, tudo certo, né? Faz parte. Então, então, assim, eu também tive muito essa sensação, né, de acolhimento, assim, né? E eu acho que você, como eu, fez, né, todos os caminhos básicos juntos, né? Caminho da água, caminho do fogo, o espontâneo e até e a fusão, um, que é o nosso primeiro marco, assim, né, de, das técnicas, né? E eu sei que quando eu voltei do retiro, que você falou assim, ah, foi 5, 7 dias, também não sei quantos dias foi, porque quando a gente entra, né, nessa vibe, assim, nessa energia, a gente entra num outro hiperespaço. Para mim, tinha passado um mês ali naquela semana de tanta coisa que a gente fez, né? Assim, de tanta coisa diferente, mas ao mesmo tempo tão familiar, né? Que é assim. Então, eu sei que eu vim com muita bagagem logo desse primeiro retiro e que isso também demorou um tempo, né, para ir caindo as fichas, para ir percebendo as coisas, né, que esse tipo de energia desperta na gente, né? Sim, só um instantinho, eu vou mandar o link aqui para uma pessoa. E você estava falando, Débora, né, que é que dessa felicidade, né, que a gente tem agora de conseguir compartilhar isso com as pessoas, né? Assim, eu tô vendo aqui, né, a Elaine, né, que tá fazendo ela comigo, assim, é muito, muito gostoso. A gente vê, né, isso que a gente passou, né, sendo repassado, né, para os outros, e outras pessoas também, né, caindo essas fichas, e as fichas das pessoas também caindo nas nossas fichas também, agora de uma forma diferente, né, como orientador, né, assim, na verdade, do caminho, porque a gente também tá, eu sinto que eu também estou aprendendo, né, nesse caminho, apesar de aparentemente ser eu que estou ali falando, né, sobre os caminhos, é só uma questão de que a gente já tem um pouquinho mais de experiência, né, nesse processo, né, então, na estrutura desse processo, né, assim, mas eu vejo um pouco isso também, nesse momento agora, e você aí, Débora, como é que você está nesses processos de professor? Eu, eu fiz algumas experiências, né, em práticas coletivas, abertas, na cidade onde eu estou morando, e foi uma delícia, porque você está no lugar de, assim, canalizar esse conhecimento, digamos assim, né, e poder compartilhar com as outras pessoas. Eu me senti entrando num campo tão sensível, sabe, de perceber as coisas. E isso que você falou, sabe, eu me senti acolhendo, sabe, eu sendo acolhida por tudo que a gente já recebeu e acolhendo aquelas pessoas, eu senti esse lugar de acolhimento, foi bem isso. E, e perceber mais uma vez, mais outras vezes, mas desse lugar, o quanto a gente consegue juntos fazer a prática, sabe? Eu tive mais essa percepção que a prática em grupo é uma grande prática, sabe? É um volume de energia coletivo que vai e vem, sabe? Vira um volume, assim, parecia que era um volume de, sabe, de energia expandindo e chegando, e as pessoas se sensibilizando e compartilhando. Teve gente que, sabe, tipo, chorou e tudo mais. Porque mexe, mesmo sendo pouca coisa. Eu fiz, assim, práticas de 1 hora, né?
E foi isso, né? Eu sinto que é um conhecimento que a gente foi deixando de fazer ao longo da vida. Não é nada novo. Quer dizer, não é novo, é bem antigo, né? Mas assim, quando chega pra gente, não é que é novo pra gente. É que é alguma coisa que tá aqui e que só é cutucada. E aí desperta, sabe? São cutucadinhas. Então, esse lugar de professor é dar umas cutucadinhas. E aí cada um vai sentindo a sua maneira, porque não tem uma regra, né? Tem uma orientação, é isso. Esse caminho, né? Que é o que a gente recebeu, né? Que a gente repassa. É só uma forma de conduzir para essas cutucadas serem feitas de uma forma ordenada, digamos assim, segura, né? Para entrar nesses lugares que culturalmente a gente não sabe. Então, é isso, é sempre gostoso. Eu acho legal isso, né? Porque às vezes as pessoas que não estão numa linhagem não entendem, né? Assim, o que que é estar numa linhagem, né? Eu acho que tem muito a ver isso com o que você falou, de que a gente está aqui meio que repassando um conhecimento que não é nosso, mas que ao mesmo tempo também passa pela gente e passa pela experiência que a gente está tendo naquele momento, também passa pelas pessoas que estão com a gente naquele momento, independente, né, de ser iniciadas ou não, né? E tudo isso vem junto, né, de um caminho que já foi trilhado por muita gente, né, que a gente, de repente, isso, né, esqueceu, perdeu essa naturalidade, perdeu essa familiaridade, né, com essas práticas, com essa forma de viver, né, e que, né, a gente tem essa oportunidade de resgatar, né, às vezes coisas que nem a gente mesmo, racionalmente, né, sabe, ou imagina que sabe, né, que no fundo não sabe nada, né, no fundo só passa, né, só passa pela gente, assim. Isso eu acho muito, muito legal dessa coisa do que é, né, ter uma linhagem, né? É estar conectada com todo mundo que um dia já fez essa mesma prática, né? É estar conectada com todo mundo que já passou por esse mesmo sentimento, né? Todo mundo que já trilhou esse caminho, que trouxe esse caminho, como você disse, né, de uma forma segura, né? De uma forma já experimentada, assim, né? Mas ao mesmo tempo não experimentada, porque ninguém foi você, né? Ninguém foi você desse jeitinho que você é aqui. Então, é muito legal essa coisa de que é uma técnica, mas que é muito pessoal, né? Cada um vai sentir de um jeito, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura que também pode ser desestruturada, justamente porque é uma estrutura, né? E que isso carrega, né, todo um conhecimento da humanidade, né? De todos os nossos ancestrais, assim. Eu acho isso super, super bacana, assim. E muito gratificante, assim, da gente poder, né? Participar disso e conseguir sentir, né? Sentir essa potência, assim. O que eu acho muito é, interessante da forma taoísta, né, de transmitir os conhecimentos, é esse lugar da vivacidade, no sentido de que, embora seja muito antigo tudo, né, e sendo trazido de geração em geração até nós, que é vivo, porque cada um vai trazer ao seu modo, não tem uma cartilha a ser seguida à risca. Tenha os fundamentos. E a partir disso tem a diversidade de cada um. E isso me mostrou um tanto de insegurança minha em vários momentos, depois que eu fiz. Tem uma prova para ser professora, a gente tem essas coisas divertidas, assim, né? É, e aí eu fiquei super insegura.
eu devo ter perturbado assim o monge algumas vezes. Ah, mas e aí agora? Qual que é o script, sabe? Eu vou fazer isso, vou ensinar para as pessoas qual que é o script. E aí ele muito pacientemente me falava, olha, segue o teu coração, né? Você já tem as práticas, você já recebeu isso, você pratica, tá tudo certo. Que é isso, né? É vivo, é olhar a partir do que pulsa na gente. Mas olha, eu vou falar que ele falou isso, aí eu fui lá e perguntei de novo, e perguntei de novo, até falar, ah, tá bom, beleza, eu vou abrir essas práticas, fazer 1 hora em grupo. E aí eu falei assim, ufa! É isso, é vivo mesmo, né? Não tenho que decorar. Claro, é bom ser a nerd né, da caneta, porque a gente é dessa era aqui, né? Mas não é só a partir daí. Aí eu fui relaxando, fui relaxando. Então, esse lugar também de poder compartilhar com as pessoas me ajuda a no meu processo de confiança mesmo, de relaxar e de me sentir parte de um todo, parte integral, né? Sabe? Não sou eu e a minha história, é isso, mas isso é só não é disso, não é a partir disso, é de outro, é muito além. Então, aí me senti mais confiante. Aí tanto é que abri turma, tem lá, né, de agenda, divulgação, porque é isso, as pessoas vêm e é um compartilhamento, né? É um compartilhamento. E que mais? Fala aí um pouquinho, Lari. Ah, é isso aí. Queria convidar agora o monge Taim, que acabou de entrar aqui para falar um pouquinho pra gente, né? Sobre a linhagem, sobre o caminho do pescador, né? Sobre o que é a alquimia interna taoísta. Olá, boa noite. Prazer estar com vocês. Bom, os ancestrais deixaram várias sugestões para a gente nessa investigação do encontro consigo mesmo, com o mistério da vida, com o mistério de existir nesse mundo, né? De estar por aqui e de meio que não saber muito bem das coisas, né? E ter a vida como um processo de experimentação e investigação, e não um lugar onde a gente tem muitas certezas das coisas, né? Onde mesmo o ambiente em que a gente está presente está constantemente em mudança. Inclusive o que a gente sente, o que o nosso corpo sente. E a alquimia interna, ela vem no sentido de lembrar a gente da nossa ancestralidade. Então, ela é uma forma de culto ancestral. A nossa linhagem tem como um dos cernos o culto à Grande Mãe, que é sobre nascer em si mesmo, nascer-se em si, né? Quando a gente nasce, geralmente já é dado para a gente um nome, né? Uma família, características específicas dos padrões da família, né? Que algumas tradições chamam de karma. A gente não está muito preocupado com essas coisas no sentido de resolvê-las, né? Mas no sentido de conseguir viver da melhor forma possível, né? E dentro desse caminho, a tradição Fanxi, desse povo, elas deixaram uma série de mapas e uma série de estudos que podem ajudar a gente a se nortear nesse caminho de conseguir sentir pela gente, de conseguir lidar com o mundo, com as coisas que vão surgindo, com as dificuldades da nossa família, com as dificuldades da nossa saúde. E os fanchis são muito criativos, então a gente tem desde métodos de melhorar e estender a saúde do corpo, até métodos para a gente
cultivar o sentir, trabalhar dentro da gente as forças naturais que a gente tem, né? E encontrar uma forma de desfrutar a vida e de ser a própria vida, sem, sem uma regra pré-estabelecida, né? Quando a gente percebe que a gente sente, que a gente existe, que a gente sonha, que a gente é parte da vida, né, da natureza, é mais fácil a gente encarar esse processo experimental da vida, né? A maioria das pessoas passam a vida tentando controlar a vida, né? Isso é uma forma meio sofrida de existir, porque a gente não consegue controlar tudo sempre, não tem como. Então, os ancestrais deixaram uma série de mapas para a gente ter uma sugestão de autocultivo, né? Autoestudo, e a nossa linhagem ela vem desses ensinamentos, né? E a introdução disso é o caminho do pescador. Ele é meio que um processo de alfabetização da linhagem, né? Então, para você descobrir que existem vibrações, existem forças elétricas no corpo, né? Existem diversas sensações, as habilidades que a gente consegue provocar calor, consegue provocar frio, umidade, secura, né? A gente consegue, através de movimentos, de uma conexão espontânea, gerar e estruturar uma série de coisas, né? Quando a gente é pequeno, bebê, assim, é um pouco mais fácil. Então, você tá triste, você grita, você chora, você tá sentindo alguma coisa, você se descabela, né? E aí você estrutura aquela sensação, você dá forma para ela, né? Aí ela existe e depois ela se dissipa. Conforme a gente vai crescendo, a gente já não, a sociedade não aceita muito bem que você esteja nervoso, você bata o pé, ou você fique furioso, né? E daí a gente vai parando de estruturar o que a gente sente. E muitas vezes até de comunicar o que a gente está sentindo, né? Isso é muito ruim para o nosso corpo, é muito ruim também para o nosso desenvolvimento ao longo da vida, né? Quantas pessoas a gente vê tem tanta coisa presa dentro do corpo, tanta mágoa, tanta dor, tanta raiva, né? Que não foi estruturada, não foi elaborada, não teve o seu espaço para existir, né? Inclusive para deixar o corpo. Tudo aquilo que a gente não dá forma, que a gente não cria, que a gente não manifesta, não dialoga com a gente. Então, eu não tenho como dialogar, como estruturar com uma coisa que não está bem elaborada, assim, que não tem forma, que não tem começo e fim, para eu conseguir. Nossa, isso é dessa forma, né? Então, todos os refinamentos precisam disso. E aí a gente tem também a parte do contato com a energia sexual, que é a nossa energia mais preciosa. A gente é feito disso, né? A gente é gerado por isso. E se a gente está distante dessa força, os nossos desejos ficam meio malucos, né? E a gente tem muita dificuldade em lidar com os estímulos do mundo. Então, a energia sexual tem um potencial imenso, que pode ser usado para saúde, pode ser usado para uma série de outras coisas, né? Como ter força para conquistar, realizar coisas. E por fim, a gente tem o deságue na fusão, que é o nosso meio que a nossa porta de entrada na linhagem, né? Então a gente passa pelas três fusões. A primeira fusão, ela inclui a gente ter um mergulho profundo nas nossas memórias e deixar o nosso corpo reabsorver aquelas forças, né? Porque quando eu tenho raiva de alguém ou de alguma coisa, mas eu não estruturo aquilo, não ritualizo aquilo para sair de mim, é como se eu tivesse um espinho, né, que eu não tirei, eu não cuidei. Então, uma coisa me incomodou, doeu,
machucou e eu finjo que não existe. Ou eu jogo a responsabilidade no espinho. Não, a culpa do meu sofrimento é desse espinho que está aqui, né? E isso é irrelevante. Isso é irrelevante. O que que eu preciso fazer, né? Preciso tirar, cuidar e, idealmente, né, ficar atento para que eu não me enfie em outros espinhos, porque machuca. Então a gente tem que voltar essa energia para esse aprendizado, né? Então o que que é importante? Não acontecer de novo, né? E se a gente tem esse foco, a vida vai ficando um pouco mais fácil, né? Porque a gente vai carregando danos e o ser humano não é um depósito de toxicidade, de venenos e de memórias destrutivas, né? Isso é uma coisa que a gente se força, muitas vezes por não saber que existe uma possibilidade de não precisar estar desse jeito, né? Depois tem a segunda fusão, que ensina pra gente sobre a união de todas as coisas, que tudo o que existe de bom, de ruim, de dolorido, de prazeroso, vem do mesmo lugar, é a mesma vida experimentando isso. Então, as situações mais degradantes, mais humilhantes, mais tenebrosas, as situações mais maravilhosas, né? Elas têm a mesma fonte. E a partir desse momento, quando a gente acessa essa fonte e a gente entende que, inclusive, as nossas imperfeições, nossos limites, são partes dessa mesma força, dessa mesma luz, a nossa relação de fracionar o tempo e o espaço, ela desaparece. A gente começa a entender que a vida, ela tem os movimentos e os processos dela, e passa pelo dia e passa pela noite e vai se transformando. E mesmo quando um ser é destruído, que a vida que trouxe aquele ser ao mundo, ela não pode ser destruída. Ela só se transforma em outra coisa. E a gente é assim, é a nossa natureza mais primordial, né? A gente vai virando várias coisas, inclusive na mesma vida, né? E por fim a gente tem a terceira fusão, que fala do coração divino, que eu acho que é talvez um dos grandes tesouros, assim, que a gente tem, né? Que encontra e defende esse espaço do sentir, né? E é o que pode sentir a partir de nada. É o que pode criar a partir de nada, é o que não precisa de uma história anterior, né? Quando a gente vai para esse sentir divino, essa presença, ela não existe no passado, ela não existe no futuro, né? Esse sentir autêntico, ele acontece a partir do agora. Então, é a partir daqui que eu sinto. E a partir desse sentir de agora é que eu posso estruturar. Isso está confortável, está desconfortável. Ah, é legal, não é legal. Ah, essa relação eu preciso mudar, né? E a gente de fato consegue estar inteiro. Ah, mas antes tinha combinado assim, tá? Mas agora não está mais confortável. Peraí, tem que reestruturar isso, né? E esse lugar tá dentro, no profundo do nosso ser, né? E se a gente não desentulha o nosso corpo, esse lugar não aparece, ele não vem para fora, ele tem que ser defendido. Eu só consigo sentir quando eu consigo estabilizar o que a gente chama de três puros, ou os três deuses primordiais, né? Que é o respeito, o afeto e a lucidez. Se eu não tenho respeito, nem por mim, eu não tenho a referência de respeito, logo as coisas vão ser tudo invadida, atropelada, né? Se eu não tenho afeto, eu não consigo perceber a sensação, eu não sou afetado por nada, né? E muitas vezes eu estou sofrendo, mas eu não consigo ser afetado por esse sofrimento. Então eu não tenho como fazer nada para mudar isso, que eu não sinto, né? Então ser afetado, ser vulnerável é o que faz com que a gente consiga
modificar aquilo que é destrutivo dentro da gente. E por fim tem a lucidez, que é a capacidade de enxergar vários pontos de vista, inclusive os piores, né? A gente diz que a ignorância é um aspecto muito importante da sabedoria. E todos esses aspectos, eles são importantes. Então, tem que ter vários pontos de vista sobre uma mesma coisa, né? Não quer dizer que todos são produtivos, não quer dizer que todos são úteis, né? Sempre tem um que é mais refinado, às vezes dá para ter um mais ainda que ainda não foi percebido, né? E tem uns que a gente vê que, nossa, não tem nada a ver isso, mas isso também existe, também tem que ser consagrado, também tem que ser respeitado, né? Natureza é vasta e diversa. Então, esse é o caminho do pescador, ele prepara a gente para processos bem mais intensos quando a gente resolve que a gente quer seguir esse caminho da alquimia, né? E os processos seguintes que anteriormente a gente já aprendeu a sentir o corpo, tem a abertura dos 8 vasos maravilhosos, que é a gente se enxergar de vários pontos de vista, né? De uma conexão da espinha, uma conexão da parte frontal do corpo, um lado, o outro, o centro, mais afastado no canal circular, né? E depois os canais que fecham o corpo no sentido da gente se sentir como um ser finito, que para nós é muito importante, o ser humano lembrar que ele morre. Inclusive, a morte é a protetora da nossa linhagem, tá? Coisa mais importante que o ser humano tem é o limite, né? Quem não tem limite se destrói, se arrebenta. Então, o limite é muito importante. A gente está sempre lembrando limite, limite, tá? Até onde eu posso ir que eu não estou me agredindo, que eu não estou agredindo o outro. Até onde eu posso colocar o meu respeito polido sem que ele precise estar carregado de afeto, né? Nossa, mas porque você me invadiu, você chegou, fez uma coisa que eu não queria, né? Que às vezes você nem comunicou anteriormente, não foi nem combinado, né? Então, quando a gente vai estruturando os nossos processos, a gente consegue ter uma comunicação com a vida mais clara, né? E para nós isso é o início do processo de alquimia, que depois vai desaguar em processos um pouquinho mais complicados, porque a natureza da existência é bem maluca, né? E é fantástico. Aí a gente tem dentro da alquimia os elixires, né? Tem o elixir de ouro, que mata o corpo, o elixir de jade, que, entre aspas, mata o espírito, né? E depois tem outros processos. Nossa linhagem é especialista em sonho e especialista em jejum também, né? A gente gosta muito de saúde, acha que saúde é o bem mais precioso que um ser pode possuir, né? Possuir a gente, minha mestra falava que a gente aluga a saúde, né? E você vai pagando em prestações. Acho que mais ou menos é isso. Eu sou muito apaixonado pela linhagem, eu estudei outros caminhos também, mas os Fanxis são o meu coração, né? É todo amor, assim, e eu sou quem eu sou, como eu sou, por ter tido a boa sorte de ter tido os meus professores e também os meus alunos, que a gente aprende sempre, né? O taoísmo tem esse viés de que a gente não tem mestres, né? Os nossos mestres estão nas estrelas, né? Os seres humanos que são vivos aqui, eles podem ser nossos professores, né? Mas muitas vezes são os alunos que ensinam os professores. E o taoísmo tem essa visão que eu acho bem interessante. Mas não quer dizer que a gente gosta de ser desrespeitado, não. A gente estala o chicote, né? E mais ou menos é isso. As meninas estão empenhadas, né, nesses processos de ensinar, de levar isso para frente. E a gente diz que o ensino verdadeiro da linhagem, ele é feito a partir da nossa experiência pessoal, né? Então, do que
brilhou o seu coração e que você sente vontade que outras pessoas tenham oportunidade também de aprender assim como você aprendeu. Nossa, eu falei muito, né? Foi ótimo, por mim podia falar mais dois dias aqui. Foi fantástico. Monte, você falou, né, que a saúde é o nosso bem mais precioso, né? E como é que a linhagem vê a saúde? O que que é a saúde? A saúde, para a gente, de forma geral, ela é tida. Deixa eu ver como é que eu posso falar isso sem usar umas palavras muito malucas aqui. Mas ela é tida como a capacidade de minimizar os danos que a gente tem à nossa permanência nesse mundo. A saúde é muito importante, porque sem a saúde a gente não consegue ter expressão de vida. Então, se você não está saudável, você não consegue se estabilizar, você não consegue ter independência, né? E nas rezas do nosso protetor, a gente fala, né? Que possa ser livre da hostilidade do perigo, possa ser livre do sofrimento psíquico, das feridas das emoções, do sofrimento físico e possa tomar conta de mim mesmo alegremente. E o maior tesouro que qualquer ser vivo pode ter, né, é um pouco da sua independência. Para isso a gente tem que ter saúde, né? Tem pessoas que não conseguem ter essa boa sorte por diversos motivos, né? E ainda assim, a gente pode buscar esses processos de saúde nos níveis possíveis para que esteja melhor possível a nossa condição física, nossa condição psíquica, né? Nossa condição emotiva, de como a gente lida com o que a gente sente. E isso para nós está no cerne da linhagem, né? Então, se você não consegue usar o seu corpo, expressar as habilidades que o seu corpo tem, é difícil que a gente tenha essas noções de limite também, né? Outro aspecto importante da saúde é conseguir parar o que está nos destruindo, o que está nos machucando. E talvez essa seja uma das grandes joias da alquimia, porque ela força a gente a parar. Você tem que aprender a parar, tem que aprender a fazer menos, tem que aprender a ser menos, tem que aprender a ter menos desgaste, né? Dentro dos cultivos, né, o primeiro cultivo, que é o cultivo de Qin, que é a energia essencial, a primeira coisa é cessar, a perda de energia, né? E isso é um autoestudo muito grande. Um dos primeiros processos dos sonhos é o Ming-Chi, que é a gente encontrar aonde é a nossa percepção do mundo, aonde a nossa luminosidade, né, nossa capacidade de sonhar, nossa capacidade de estar presente, de estar atento, de sentir o corpo, de conseguir estar presente, inclusive nos sonhos, onde isso está sendo sugado, né? E a gente divide esse processo em cinco partes, né? Então, para nós é importante isso, é você cessar a destruição e cultivar o que traz essa preservação, o que traz essa prosperidade para o corpo, né? De poder sentir bem-estar o melhor possível. E nem sempre o melhor possível é bom, mas ele pode ser um pouquinho melhor do que se ele fosse pior. Acho que já tem um valor, né? Muito valor, né? Muito valor mesmo, a gente poder expressar, né, o que a gente tem, né, dentro da gente, né? E fazer, né, isso do nosso coração brilhar, né? Assim, nas nossas atividades, né? Plenamente, né? Ou o mais plenamente possível, né? Nesse momento aí. Muito bom. É sempre o possível, né? Possível é um bom norte, é lindo o possível, né? É o que a gente tem, né? Então tá bom. É isso aí. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para o monge, pode levantar a mão ou escrever aqui no chat que a gente vai repassar, tá bom? Né?
Pergunta. Débora, você tem mais alguma pergunta para o monge para a gente enriquecer nosso conhecimento assim sobre a linhagem, sobre, né, os caminhos? Eu acho que o monge não falou assim exatamente, né? Ah, esse é o caminho da água, esse é o caminho do fogo, né? Mas essa explicação que você deu, você foi, a gente que conhece, a gente sabe, né? Onde uma coisa é uma coisa, onde outra coisa é outra, né? Mas, enfim, todos esses processos, né, que o monge falou, estão aí dentro desses caminhos, né, que a gente faz até a fusão, né, e até a iniciação da linhagem. É. Isso. Eu gostaria de aproveitar a ocasião, como a gente tá aí em breve com o Festival de Medicina Taoísta, e a gente está falando de saúde, né? É, se o monge pode falar um pouquinho para a gente da especialização em medicina, das especializações que a linhagem tem. Pode falar um pouquinho para a gente a respeito? Especialização de medicina. Bom, Isso. a gente tem várias especialidades depois que a gente se inicia, que a gente pode direcionar para aplicar esse conhecimento, né? Isso era muito importante na comunidade tribal, então ter pessoas que iam cuidar de aspectos específicos, né? Por mais que a tribo hoje em dia não existe, não exista mais, né? Nós somos da galera que se identifica com os Fanchi, né? Que não tem isso no sangue, mas tem isso no coração, que muitas vezes é mais válido até, né? Apesar que o sangue dá uma ajuda, né? Você ter antepassados que estão há milhares de anos fazendo isso uma facilidade, assim. Mas o coração é mais importante, né? Então tem as especializações, e uma delas é a especialização de medicina, né? Onde quem escolhe trilhar esse caminho vai estudar os métodos ancestrais de cultivar e cuidar do corpo. Então, a medicina ancestral Fanchi, ela é uma sabedoria muito, muito antiga, e ela vem dos conhecimentos dos povos que eram eremitas, dos povos que jejuavam no escuro, que tinham uma busca profunda sobre estruturar a natureza humana. E esses conhecimentos também eram usados para diversos rituais, diversos processos, né? Então eles vão desde como que eu devo andar de um jeito que desgaste menos meu corpo, como eu devo respirar, como o sangue deve fluir no meu corpo para que eu consiga ter mais longevidade, possa me sentir melhor, como os hormônios sexuais devem fluir, né? Tem manipulação do sistema nervoso. Tem massagens que são dentro dos órgãos, né? A gente tem técnicas para colocar as mãos ou o cotovelo dentro das costelas e manipular diversas coisas para trazer para o corpo novas referências quando ele esqueceu de alguma coisa, né? Ou quando está faltando estruturar alguma referência, alguma percepção, para que a saúde possa voltar a fluir em algum aspecto da vida que está desalinhada, né? A gente também tem ciências de nutrologia, né? Então, desde ervas, alimentos, né? Exercícios. E tem muita coisa que a gente não consegue fazer sozinho, que precisa ir alguém lá e colocar alguma coisa no lugar que está fora, que a gente não está conseguindo. Isso é da natureza humana. E isso é ótimo, porque acho que se a gente fosse capaz de resolver todos os nossos problemas sozinhos, a gente já tinha colocado esse planeta abaixo há muito tempo, né? Então, assim, para a preservação geral da vida planetária,
a gente tem essa necessidade de, em diversas coisas, precisar de ajuda, né? E a medicina é uma forma profunda de dividir esse afeto, de receber também, né? Então, o treinamento é muito pesado para quem escolhe isso. As técnicas, elas são muito refinadas e você precisa ter um autocultivo e um autorrespeito muito, muito desenvolvido. Eu sou especialista em medicina dentro da linhagem. E eu pensava assim, meus alunos todos vão ser especialistas em medicina, né? E as pessoas correm pesado, assim, socorro, não quero ter que pegar alguém que está pisando torto e mostrar para a pessoa que tem outras formas de pisar, né? Não quero fazer isso, não quero pegar alguém com os tendão tudo arrebentado e ter que fortalecer o braço ou ajudar o corpo a minimizar os danos, né? Uns órgãos estão tudo bagunçado, né? Alguém que nem se alimenta, nem dorme direito, tudo invadido e socorrer, não quero fazer isso, né? Então, quem escolhe a medicina geralmente tem um amor muito grande sobre a manutenção da saúde, né? E uma busca pessoal também de entender, de encontrar esses caminhos, né? Para poder estar um pouco melhor. E aí a gente tem uma deidade, tem um protetor espiritual também que ajuda nesses processos, né? E a gente diz que um encontro com um médico taoísta Fan Shi, na verdade, é um encontro com essa divindade da saúde, né? E geralmente é um processo que tem muito misticismo, apesar dele ser científico. Ele tem a ciência dele, né? E é muito raro. No mundo nós somos poucos. É uma ciência que está morrendo. Inclusive, eu acredito que esse encontro tem também o objetivo de ajudar a manter vivo isso, né? Depois que a minha mestra de medicina morreu, os alunos dela, todo mundo parou de atender. Não tem mais nenhum lá. Então, basicamente, os médicos Fanchi que tem no mundo, até onde eu sei, atualmente somos nós, Por né? falar na sua mestra de medicina, a Elaine pergunta aqui como esses conhecimentos chegaram até hoje, se isso foi passado de mestre em mestre e como isso chegou no Brasil. Foi passado oralmente, né? A comunidade mantinha esses conhecimentos, né? No Brasil, o meu mestre veio para cá, eu não sei, não lembro se foi nos anos 30, anos 40. Vocês devem conhecer o Liu Pailin, provavelmente, né? O meu mestre ele veio um pouquinho antes do Liu Pailin. O Liu Pailin também é da nossa linhagem, ele também é Fanxi, mas ele passou muito pouquinho do conhecimento Fanxi. Ele tinha várias linhagens, né? Ele estava mais focado nos ensinos do Liu Peichong. Então ele misturava tipo Tai Chi, que é de Wudang, né? Eu acho que ele ensinava o Yang, inclusive, que é da família Yang. E algumas pinceladas, mas ele sentia que os brasileiros não estavam prontos para estudar alquimia. E meu mestre, não, meu mestre metia o louco, né? Mas meu mestre era um feiticeiro, assim, de, de altíssimo nível. De altíssimo nível. Ele tinha muita força, muito poder, assim. E ele gostava de magia macumba braba. Não era uma coisa com ele, era muito violenta. O primeiro ritual que eu fiz com ele, eu acordei olhando no espelho lavado de sangue. Eu falei, o que está acontecendo? Né? Eu fui tomado por alguma coisa que eu não sei explicar. Até hoje eu não entendo. Já aconteceu algumas vezes. Eu, inclusive, aprendi a provocar, né? A gente tem coisas da nossa mente, do nosso corpo, do nosso ser que são muito misteriosas, né? São muito misteriosas. Mas enfim, o mestre deixou a linhagem. Ele fez 3 guardiões de linhagem, atualmente só eu ensino.
Estamos crescendo aos pouquinhos no Brasil. Ele tem, acho que ele trabalhou uns 50 anos, né, mas ele só formou esses três guardiões, esses três, que eram três monges também. E a gente não está muito preocupado em expandir, assim, virar uma super tradição com milhares de praticantes, porque o nosso foco é no nosso autocultivo. Mas a gente fica, quem tem o chamado de professor, fica feliz em poder dividir esse conhecimento com quem de fato está aberto a isso, está precisando. Que, pelo menos para mim, a alquimia me estruturou, me organizou de um jeito que eu acho que eu teria colapsado se eu não tivesse, né? Então, a gente fica muito feliz também de poder ter alunos, de poder ter pessoas que querem praticar junto com a gente, né? Cultuar os ancestrais junto com a gente, cultuar a saúde, cultuar o respeito e desenvolver essas firmezas, né? Onde for necessário. E os médicos são a coisa mais linda, né? A minha mestra ficaria muito feliz em ver, tipo, esse trabalho das meninas, né? De vamos fazer esses mutirões, pegar esse povo tudo torto, né? Dar um pouquinho de algumas referências para que eles possam encontrar a forma deles de ter mais saúde. Isso é lindo, né? Isso é a essência do que é o humano, né? Que é esse amor que é compartilhado, que vem de um lugar vulnerável, não é de um lugar de, eu tenho conhecimento. Falou, não, deixar aqui essas referências, vamos testar, vamos ver se funciona, né? E que possa beneficiar quem estiver precisando, né? Muito bom, Monte, muito obrigada. Nesse intuito mesmo, né, que a gente está aí organizando essa semana, né, nesse que a gente chamou, né, de Festival de Medicina Taoísta, né, para divulgar essas técnicas que a gente aprendeu, para trazer esse encontro, né, para as pessoas que estiverem abertas aí a receber, né, a quiserem provar, né, um outro ponto de vista, provar uma técnica diferente, né? Então, a gente vai ter aí na semana do dia 9 ao dia 13 de junho, né? Uma semana inteira onde a gente vai fazer atendimentos a preços populares e a gente também vai trazer práticas gratuitas, né? Para as pessoas virem provar, né? Vai ter aula de Taoyin, vai ter aula de Qigong, né? Algumas técnicas da alquimia interna que a gente vai passar. A gente vai fazer ritual da lua, né? Que a gente também gosta muito de festa, né? Tipo, a gente falou que a gente gosta de ter autonomia, mas a gente também gosta de festa, né? Assim, então a gente vai ter ritual da lua, a gente vai ter palestras, né? Vai ter caminhadas, então se alguém se interessou pela forma de pisar, como é que caminha, a gente vai ter também caminhadas taoístas. E paralelamente a essa semana, né, a gente vai ter os cursos, né, dos workshops do Caminho do Pescador, né? Eu vou começar os workshops no dia 31, dia 1º, com o Caminho da Água, e dia 7, dia 8, com o Caminho do Fogo. E depois da nossa semana, a Débora quem vai fazer os caminhos, né? Como é que vai ser os seus caminhos aí, Débora? Eu vou abrir um final de semana Caminho da Água, e aí algumas semanas depois o Caminho do Fogo. E aí depois disso, com a turma formada, eu vou abrir as outras datas para a gente ir seguindo em grupo, né? E eu quero aproveitar também e falar que durante a semana do Festival de Medicina Taoísta, que vai ser em junho, a gente vai durante a semana preparar alguns quitutes da, da alimentação bucai, que é também uma das formas da gente cuidar da nossa saúde, né, pela alimentação. E depois a gente vai ter também uma oficina, né, posterior a essa semana a gente vai oferecer uma oficina da cozinha bucai, dietoterapia bucai,
com o olhar voltado para o período do inverno. Então, são muitas atividades que a gente está programando, organizando, cuidando, experimentando também, porque é isso, né? Cozinhando, experimentando, vendo o que dá certo, não, o que é gostoso, o que não é. Quem ainda não acompanha a gente, ou quem queira receber essas programações e quiser colocar aqui no chat o número do WhatsApp, a gente manda depois. Todas essas informações com as datas, os horários, eu acho que fica bem organizado, porque são várias atividades. Então, podem colocar que a gente depois entre em contato e passa tudo para vocês. Também, né? Falar com a gente, ótimo. Entrar em contato com a gente, né? Tem o WhatsApp e como chama? Instagram, né? Pelo Instagram tem todas as informações e o que mais? Eu deixei aí no chat, né, um link para a agenda do festival, né? Esse link pode ser divulgado sem qualquer problema, né? Se vocês não são de São Paulo, venham para São Paulo nessa semana, vai ser muito legal, né? Se vocês não puderem vir, mas conhecerem alguém que pode vir, né? Também ajudem a gente a divulgar. É, Então, também deixei aí o Instagram, onde também tem essas informações, o meu WhatsApp, por favor, só escrevam no WhatsApp, né? E a gente vai se encontrando, né? Se vocês quiserem fazer alguma das atividades, chamem a gente para a gente fazer o registro, né? Para a gente poder, né, organizar direitinho assim o nosso espaço para poder receber bem vocês aqui. Então é um pouco isso, gente. Eu agradeço a todos que estão aqui, agradeço especialmente, né, a Débora que está me ajudando, também está coordenando esse festival aqui junto, né? A gente está aí junto, né? Estamos juntos, Débora. E agradeço especialmente, né, o monge que se dispôs aqui a vir dar essa mega aula fantástica, né, pra gente. Muito, muito, muito obrigada, assim, porque acho que foi muito precioso tudo que você pôde, assim, dividir com a gente hoje. Obrigado, prazer estar com vocês. E, gente, aproveitando que vocês vão ter esses atendimentos a preços populares, né? Conhecendo pessoas tortas, pessoas acabadas, pessoas que estão meio tortas, que estão meio cambiando, assim, ou mesmo pessoas que estão bem saudáveis, mas que gostariam de ter um cuidado, né? As médicas que vão estar nesse processo, elas são muito especiais, assim, e muito amorosas, muito lúcidas, muito cuidadosas no trato humano, ao ponto de olhar para alguém que está precisando de um socorro, né? Sem esse sentimento de que é melhor do que essa pessoa que está, né? Só que talvez esteja um pouquinho mais estruturada. Então, é raro poder receber esse tipo de tratamento, né? No mundo. E essa pode ser uma oportunidade muito fantástica, assim, de ter transformações que valem a pena. Sem querer puxar o saco, né? Porque eu também sou fanchi, mas muda muito a relação com o corpo, a relação com a vida, né? E é um conhecimento muito antigo e muito poderoso. Não resolve tudo, nada resolve tudo, né? E assim como a ciência ocidental também não é uma ciência exata, né? A medicina é sempre um processo de investigação, mas alguns conhecimentos já estão mais estruturados, né? E é isso. Então fica aqui o meu pedido, né? A quem ouvir, tentem não perder essa oportunidade, porque é precioso. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, monge. Lari.
Muito obrigada. Vamos seguir com as nossas forças, as nossas intenções e os nossos corações para receber, compartilhar e deixar vivo esse conhecimento, né, para benefício aí da nossa saúde, da nossa vida. Sou muito grata em poder fazer parte de tudo isso. Eu agradeço a todo mundo que está aí também, que ficou com a gente, todos os interessados. Eu ajudei a compartilhar. Mais uma vez, reforço esse pedido, porque eu acredito que pessoas possam ser beneficiadas aí do que a gente estuda e pratica. Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente se vê por aí, espero que no festival. Beijo.